Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Rodrigo Vilela e hoje nós vamos conversar sobre um conto chamado As Formigas, da escritora Lígia Fagundes Telles. A Lígia é sem dúvida uma contista incrível, uma das minhas favoritas até dentro da literatura brasileira. Alguns contos dela me marcaram muito, em especial os que estão disponíveis dentro do livro Antes do Baile Verde, como por exemplo o conto As Pérolas, que inclusive tem resenha aqui no canal para quem quiser procurar depois. Tem também o Venha Ver o Pôr do Sol, que é muito bom, tem um toque de terror. Tem o Natal na Barca, que eu gosto demais, e vários outros. Mais recentemente eu resolvi dar uma olhada em uma outra antologia dessa autora, um livro chamado Seminário dos Ratos, uma obra publicada pela primeira vez em 1977. Foi justamente aí que eu descobri o conto As Formigas, que é o primeiro desse trabalho. Essa história conta com um clima que interage bastante tanto com o horror quanto com o fantástico. Tudo isso ao nos mostrar diversos eventos misteriosos vivenciados por duas universitárias. O início do conto nos mostra a chegada de duas personagens, duas primas, que também são estudantes universitários, como eu falei, a chegada delas numa pensão um tanto quanto sombria, assustadora. Elas acabaram se hospedando por lá porque ambas não tinham muito dinheiro para pagar por algo melhor. A dona do estabelecimento era uma idosa bem pouco simpática, que levou as duas jovens para um quarto localizado no sótão, um quarto bem pequeno. Naquele local tinha algo bem inusitado, que no caso nada mais era do que uma caixinha com ossos dentro. Essa caixinha era propriedade do antigo inquilino, um estudante de medicina, que acabou esquecendo ela por lá. Uma das universitárias, que também estudava medicina, ficou bastante curiosa com aquilo e, depois de dar uma analisada com calma, descobriu que os ossos eram de um anão. E a partir disso, bastante empolgada com aquela caixa, com aqueles ossos, resolveu montá-los, quase como um quebra-cabeça, fazendo isso como uma espécie de hobby. A outra universitária, que estudava Direito e narra a história, a narradora desse conto, não gostava nem um pouco disso. Ela achava aquela ideia da sua colega, da sua prima, muito perturbadora. Ela sentia até um pouco de medo desses ossos, de forma que muitas vezes a figura do anão falecido aparecia nos seus sonhos. Só que a coisa começou a ficar ainda mais estranha quando, numa certa noite, uma enorme quantidade de formigas começou a entrar no quarto, indo em fila, sempre em direção a justamente a caixinha de ossos. Elas estavam indo justamente naquela direção. As duas estudantes ficaram assustadas com aquilo, sem entender muito bem o que estava acontecendo, mas mataram as formigas e voltaram a dormir. Acontece que a partir desse evento, outras situações misteriosas e sem explicação começam a surgir, coisas que muitas vezes dão a entender que o aparecimento das formigas não foi um mero acaso. Um aspecto interessante e também, de certa forma, perturbador desse conto é que tudo é muito sutil, não existem certezas, de forma que não dá para confirmar que aquelas coisas estranhas, aquelas coisas inusitadas que acontecem são de fato eventos mesmo que as protagonistas estão presenciando, ou se na verdade é tudo paranoia dessas duas jovens. Aquela casa, aquela pensão decadente, a ambientação sombria do quarto, o aparecimento misterioso daquelas formigas, aquela caixinha esquisita com vários ossos dentro, tudo isso meio que possibilita uma interpretação que puxa mais pro fantástico. A sensação ao ler esse conto é que você nunca pode ter uma confirmação total dos eventos. Pode ser simplesmente uma interpretação equivocada, ou de fato algo de estranho está acontecendo por ali, Um bom exemplo disso ocorre com a forma como as duas personagens interpretam a função das formigas, do aparecimento delas, coisa que aparece mais para o final do conto e que eu não vou dizer o que é, para não estragar a experiência de leitura de vocês. Mas essa interpretação ela pode ser tanto uma opinião equivocada quanto um fato. Isso depende muito dos leitores, vai depender muito da nossa observação ali daquele conto.
né? Pode ser de repente uma interpretação equivocada por conta do fato de serem duas personagens inseridas numa ambientação sombria, né? Que de certa forma favorece esse tipo de pensamento. Esse é um conto realmente muito interessante, né, que desperta muita curiosidade enquanto você está lendo. Ao mesmo tempo em que a Lígia, ela dá aos leitores essa possibilidade de definir o que é real e o que não é. Ela cria toda uma atmosfera de ambiguidade ao não dar a conclusão dos eventos. Deixo aqui então para vocês, pessoal, a recomendação desse conto, que é o primeiro do livro Seminário dos Ratos, e é também um dos contos mais famosos da escritora Lígia Fagundes Telles. É isso, galera, espero que vocês tenham gostado dessa resenha de conto que eu preparei aqui para vocês hoje, e eu aproveito também, como sempre, para lembrar que todo domingo às 18 horas tem vídeo novo aqui no canal, além de outros conteúdos que eu posso publicar aleatoriamente ao longo da semana. Também não esquece de dar uma curtida, que ajuda bastante, de se inscrever aqui embaixo para ficar sabendo das novidades, de clicar no sininho para receber as notificações e de me seguir nas redes sociais. Beleza? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau!